Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara e este é o canal das Garotas Entre Livros. E pelo título desse vídeo você já sabe muito bem o que eu vim falar aqui hoje, né? Vim mostrar pra vocês o top 10 das melhores leituras que eu li em 2021. Então, se você estiver curioso para saber quais foram as minhas melhores leituras do ano, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Eu vou mostrar tudo pra vocês quais foram. Eu elegi, né? Eu já mostrei aqui no canal como eu faço, organizo as minhas leituras, eu vou escrevendo cada livro que eu li ao longo do ano. E pra mim é muito melhor do que. Eu uso também o Scoob, uso também o Goodreads, mas nem todos os livros que eu leio, eles ainda são. Eles foram cadastrados ali. Então, às vezes lá fica faltando um, fica faltando o outro, então eu prefiro me manter no papel e na caneta mesmo, porque aí eu tenho um controle melhor das minhas leituras. E também eu posto tudo lá no Instagram, né? Então você pode também conferir todas as minhas leituras lá no Instagram, também que toda vez que eu finalizo eu posto a fotinha dos livros lá no Instagram para vocês verem. Bom, é o seguinte, eu li 52 livros em 2021. E desses 52 livros, obviamente, teve os melhores e teve os piores. Eu não vou falar dos piores, mas eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas melhores leituras e vou contar um pouquinho sobre cada livro, porque eu decidi nessa posição, por que eu gostei tanto, ou enfim. Vamos lá, gente. São 10 livros, mas tem uma menção honrosa também. Bora lá começar. Primeiro livro que eu coloquei aqui em 10º lugar é o livro Perfeito para o Papel, da Jel E. Ann. Eu amei esse livro, gente, amei de verdade, amei porque ele trata de assuntos interessantes, importantes e relevantes. Ali o mocinho e a mocinha, eles têm um passado um pouquinho trágico, ele tem um problema com o alcoolismo, que ele vai, quando começa a história, ele já está mais ou menos resolvido nessa questão. Ela também tem um problema no passado, uma questão de um outro relacionamento, mas eles estão em outra fase da vida e quando eles se encontram, eles é um encontro também de almas gêmeas, é muito bonito o encontro deles e eles vão viver ali várias disputas porque eles brigam muito. É um hate to lovers que é bem interessante, que é bem divertido. Ela é uma menina bem solar, enquanto ele é um cara mais taciturno, ele é um advogado de divórcios, ele tem a vida um pouco mais complicada que a dela, ele tem um filho que tem Asperger, então ele precisa lidar com esse menino e com o estilo de vida, né, que acaba acarretando. E para ele, como ele é pai solteiro, pai solo, enfim, ele não tem, a esposa dele é falecida, ele é um viúvo, ele vai precisar lidar com bastante coisa diferente na vida dele. E o filho dele já tá ali com 12 anos, então adolescência, adolescência, meu Deus, adolescência. Enfim, então ele precisa lidar com bastante coisa na vida e aparece essa mulher na vida dele, que também é uma mulher que o conquista, mas ele tenta se resistir, né? E o principal, ela conquista o filho dele, então eles vão ter uma ligação ali muito bonita. É um livro muito, muito interessante, muito bonito. E eu gostei dele porque ele não vai atrás de. A autora ela não tenta justificar o passado dos personagens ou justificar os erros de um ou de outro. Não é aquele livro assim, você tem que ter uma lição de perdão ao final da história. Não. É um livro que aceita que existem pessoas que falham, que erram, que fazem o que é errado e eles precisam lidar com os problemas que as escolhas e decisões do passado trouxeram para a vida deles. Eles vão precisar lidar com isso como adultos, né? E é o que eles precisam fazer. E ali a história também vai evoluir, tem bastante coisa acontecendo. O final para mim é muito emocionante, é muito bonito de verdade. Eu achei a história muito lindinha. Apesar de toda a confusão entre eles não são um casal assim que é enrolado, sabe? Eles já estão ali mais ou menos na minha faixa etária de vida também, nos 30 anos. Então já não tem mais tempo para aquelas bobeirinhas, sabe? Da adolescência, ou talvez do início da vida adulta, o drama, né? Da adolescência, do jovem adulto. Não tem muito disso nesse livro. Eles estão em uma outra fase da vida, eles precisam lidar com os problemas, isso foi o que mais me conquistou no livro. Mais do que o romance entre eles, mais do que tudo ali,
as declarações de amor e afins. Eu gostei muito das resoluções deles, da forma como eles lidavam com as questões que iam aparecendo, com os problemas e desafios que a vida colocava no caminho deles. Livro sensacional, gente. Amei, amei, amei. Ele ficou no 10º lugar. Em 9º lugar, eu coloquei o livro O Clube do Livro dos Homens, da Alicia K. Adams, porque esse livro é divertidíssimo. Eu dei altas gargalhadas com ele. Ele me conquistou, assim, fácil, gente, porque a história vai contar sobre o cara que ele vai tentar reconquistar a esposa dele. Ele não sabia que a esposa não se satisfazia com ele na cama, então quando ele descobre, aquilo dali é um choque pra ele, a masculinidade dele fica zerada, né? A masculinidade frágil. Ele fica muito abalado com essa questão ao descobrir que ela fingia com ele. Então, é algo que vai dar um choque de verdade pra ele e ele vai precisar lidar com essa situação, e ela também. Então eles estão ali praticamente divorciados, ao ponto dele sair de casa e tudo, e ele não é o que ele quer, não é o que ela quer. Ela gosta muito do marido dela, ela é apaixonada por ele, eles têm filhinhas gêmeas e eles precisam lidar com as situações. Então ele precisa descobrir um jeito de reconquistar a esposa dele, né? E qual é o jeito que ele vai tentar fazer isso? Ele entra para um clube de livros que os amigos dele, alguns amigos dele criaram, e ele vai aprender com os romances, exatamente, os romances que nós lemos, os romances que nós lemos, né, meninas? Meninos também, todos esses romances que nós amamos. Ele vai aprender com esses romances um jeito de atrair a esposa dele de volta, de reconquistar essa mulher por quem ele é apaixonado. É um livro divertidíssimo, é maravilhoso, eu indico demais a leitura dele para vocês. Ele ficou no 9º lugar na minha classificação das melhores leituras de 2021. Em 8º lugar está o livro The Soulmate Equation, das autoras Christina Lauren. Esse livro também, gente, é muito amorzinho mesmo. Eles se conhecem, assim, de um jeito também bem diferentão, não tão diferente assim. Ambos frequentam a mesma cafeteria. Ela é uma autônoma, então ela trabalha ali, ela é uma cientista, ela é matemática. Então ela trabalha no local que ela quiser. Então todos os dias de manhã ela ia junto com essa amiga dela para essa cafeteria, e lá elas passavam o dia, né? Trabalhando, bebendo café e cumprindo um horário ali de trabalho para as duas, né? A amiga dela era uma escritora. E lá, esse cara, todo dia de manhã, ele também frequentava essa cafeteria. Então ele ia lá, elas já ficavam meio que de olho nele, né? Ela principalmente. E ela ficava meio de olho assim nele, até que elas descobrem que ele estava lançando um aplicativo de namoro. E esse aplicativo, ele coletava dados do DNA, e ali, pelo DNA, ele descobria a melhor pessoa que poderia fazer par com você. Então, você meio que iria se apaixonar pelo DNA, né? Então, iria dar match aí, porque questões físicas, biológicas, combinam mais com outra pessoa. Até que ela resolve, né, por uma loucura aí, junto com a amiga dela, que era bem doidinha, e ela resolve fazer esse teste e ela acaba dando match com esse cara que era um dos fundadores, né, um dos cientistas principais, e eles acabam dando match. É um match assim surreal, acho que de 98% de chance de dar certo, algo que eles nunca tinham alcançado, e estava prestes a se lançar o aplicativo. Então era uma coisa assim que poderia explodir. Então o que eles fazem? Toda a equipe de marketing resolve assim, por que vocês não dão uma chance para esse relacionamento para ver se dá certo? Vocês vão testando, porque se der certo entre vocês, as pessoas vão acreditar que realmente o aplicativo é verdadeiro. E aí eles vão começar a sair juntos, assim, de forma despretensiosa. E as coisas vão começar a evoluir ali no relacionamento deles. E é um livro muito bonitinho e vai ter muita confusão. Ela tem uma filha que é sensacional. Ela mora perto dos avós também, que são pessoas sensacionais na história, que acrescentam muito. Ele também é um cara bem diferente. Ele tem um jeitão dele, assim, que é mais quadradinho, sabe? E eles dois, eles combinam demais, gente. É uma história bem bonitinha que me deixou, assim, com o coração quentinho. E por isso alcançou
o oitavo lugar aqui na minha listinha. Tem resenha dele aqui no canal, eu creio. Certo, gente? Em sétimo lugar ficou o livro Surprised by Joy, do C.S. Lewis, que é a autobiografia do Lewis. Aqui esse livro ele me mostrou um pouco mais sobre esse homem que é tão interessante para mim, e eu amei ter lido de verdade o ponto de vista dele sobre diversas questões. Eu marquei bastante o livro, principalmente aqui nas páginas finais, porque ele vai trazer a lição de vida dele. Ele vai mostrar, assim, essa perseguição dele por esse sentimento que era o que ele denomina como joy, a busca dele, ele saindo do ateísmo para o cristianismo, toda a história de vida dele, do ponto de vista, obviamente, dele, né, de como ele era na infância, o período dentro do colégio, depois quando ele se tornou professor, brevemente algo sobre a guerra que ele lutou, e aí a evolução da vida dele, e tudo em busca de uma experiência de vida, né? Depois ele vai descobrir o que é. É um livro fascinante, gente. Eu amei, 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 amei. E por isso ele está em sétimo lugar. Em sexto lugar, um livro de uma das minhas autoras favoritas, Amy Harmon, que é o livro The First Girl Child. Eu amei esse livro também, gente. É uma fantasia interessantíssima, porque vai vir ali de um universo que a Amy ela cria. Essa história ela vai contar sobre uma mulher que se apaixona por um cara, ela engravida dele, mas ele acaba abandonando. É um clã, né? São vários clãs ali nesse universo, nesse reino. E ele era um líder de um dos clãs, mas ele acaba abandonando ela tem o filho, e quando o filho nasce, ela amaldiçoa a terra. Ela diz que as terras de Ceylon nunca mais teriam meninas, porque os homens não sabiam valorizar essas mulheres. E justamente acontece isso, durante anos não nascem mais meninas, até que acontece uma treta no reino, e aparece a primeira menina do reino, e ela é protegida por todos. Mas ainda assim, aquilo que as pessoas acreditavam que seria a quebra da maldição não é bem assim. Então a gente vai ver toda essa luta para tentarem descobrir o que deveria ser feito para quebrar essa maldição ali nesse país. Senão, sem mulheres, sem meninas, obviamente, tudo ali iria acabar. O reino seria destruído, todo mundo, obviamente, iria se acabar, porque não teria mais como procriar, né? Então é um livro interessantíssimo. A Amy, ela traz uma discussão muito interessante, justamente quando ela fala isso, né, na parte da maldição, né, porque os homens não sabiam valorizar as mulheres, e era uma verdade, né, os filhos homens eram muito mais valorizados do que as filhas mulheres. As mulheres não tinham muito valor, elas serviam mais como moeda de troca, de acordos comerciais e afins, e para também gerar mais homens. Só que quando elas acabam parando de nascer, a coisa toda muda e a situação é vista de uma nova perspectiva. É um livro sensacional, gente. Temos personagens incríveis aqui, eu também sou apaixonada nessa história. Tem resenha dele aqui no canal também. Em quinto lugar está o livro Podres de Mimados, do Theodore Dalrymple, As Consequências do Sentimentalismo Tóxico. Eu fiz resenha dele recentemente aqui também no canal. É um livro, gente, para tirar a gente da caixinha, de verdade. Faz a gente pensar em diversas coisas e de uma forma completamente diferente. Não vou me estender muito aqui falando sobre ele. Eu vou deixar para vocês assistirem a resenha, porque vale muito a pena mesmo. E o interessante, eu falando sobre o autor, ele fala sobre a questão da violência lá na Inglaterra. Na semana seguinte, na mesma semana, assim, acho que dias depois, uma brasileira que mora na Inglaterra, ela postou um vídeo sobre essa questão da violência lá. E assim, a Michelle me mandou, ela falou assim, cara, justamente aquilo que você fala na sua resenha e o que fala no livro. E esse livro, só para vocês terem uma noção, ele é de 2011. Ele foi publicado em 2011, aqui no Brasil em 2015. Tem aí 11 anos já esse livro. Então imagina, né, gente? As coisas não mudaram tanto assim. Ele é um livro que já tem 11 anos e é super atual ainda nesse período aqui que nós estamos vivendo. Interessantíssimo. Leiam, leiam demais, gente. Em quarto lugar, eu coloquei o livro The Favour, que é um livro que eu li agora no final do ano. Gente, que história sensacional.
É um clichê de casamento arranjado, mas é aquele clichê assim que você. É um livro que até pela capa você não dá muito por ele. Eu achei essa capa muito feia, muito horrorosa. Não faz jus a essa história. Poderia ter uma capa 1000 vezes melhor. Porém, né, fazer o quê? Não sou eu lá ditando como a capa deve ser, porque se fosse eu mudaria a capa, enfim. Mas essa não é a questão aqui agora. É uma história muito boa de verdade. Eles trabalham juntos, ela é assistente dele, a Vienna, ela é assistente do Dane há anos, eles trabalham juntos há anos e nunca aconteceu nada, eles são extremamente éticos no trabalho, eles trabalham juntos, até que surge uma oportunidade, o Dane ele vai receber uma herança, mas para que ele receba essa herança ele precisa se casar. Então ele vai e propõe a Vienna que case com ele, né? Vamos nos casar e tal, 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 aquela coisa toda. Ela não tá muito confiante aí não, mas ele faz. Ela tava devendo uns favores a ele, ela acaba topando. E ali eles vão viver um acordo, em acordo. Só que, obviamente, existe uma atração, ela é muito bonita, ela é uma mulher linda, ele também é um cara muito lindo, então vai rolar uma atração ali entre eles, obviamente, né? E vai ser um pouquinho difícil de resistir. Ao mesmo tempo, vamos ter várias pessoas, assim, em volta deles, tentando destruir o casal, tentando separar eles de qualquer forma, porque dentro da família, ex-namorado dela que aparece do nada, assim, pra atrapalhar o relacionamento. É aquela coisa, gente, é aquela coisa. Quando você tá feliz, tem sempre um mal amado, uma alma, assim, do além que vem pra tentar destruir a tua felicidade. E é o que acontece entre eles. Mas, porém, assim, a questão toda do relacionamento deles, que eu acho mais legal, é que os problemas são externos. Eles conseguem resolver muito bem as coisas entre eles, eles lidam com a verdade, eles trabalham constantemente com a verdade um entre o outro. Então, entre eles dois, tem atritos sim, tem questões sim que aparecem, mas eles sabem se resolver. Isso pra mim é o ponto alto dessa história, desse livro. E por isso ele tá aqui em quarto lugar, uma das melhores leituras de 2021. Em terceiro lugar está o livro O Amor e Outras Coisas, das autoras Christina Lauren. Christina Lauren aí, ó, ganhando 2 pódios, hein, nessa minha listinha. Terceiro lugar, O Amor e Outras Coisas, gente, é uma declaração de amor aos livros também. Esses 2 personagens, eles acabam se tornando bons amigos porque eles são vizinhos. O pai acaba comprando uma casa de veraneio que é vizinha à casa dele. E eles passam muito tempo juntos, porque os dois são apaixonados por literatura, então eles passam muito tempo lendo juntos. O pai dela transforma o closet do quarto que ela ficava em uma biblioteca, e ali eles vão adicionando livros e livros e livros, e eles têm várias discussões ali nessa fase de criança, de pré-adolescência, adolescência, juventude, até que acontece algo que os separa. E anos mais tarde, nós vamos ver eles se reencontrando e meio que tirando a limpo todo o passado. E eles são bem almas gêmeas, assim, que nunca deveriam ter se separado, mas por conta de confusões, né, da vida e questões, acabam se separando. Então a gente vai ter essas 2 perspectivas, do passado e do presente, até o momento em que as coisas ficam claras para ambos e para nós leitores. Livro maravilhoso e ficou durante muito tempo de 2021 como a melhor leitura do ano. Porém, chegou o segundo semestre e em segundo lugar está aqui, O Navio Arcano. Gente, que livro! Que livro! Que livraço! Ele é grande, tá aqui ó, gigantesco, mas é um livro sensacional, assim, alta fantasia. Eu falei para as pessoas que depois que eu terminei de ler esse livro, eu me sentia preparada para embarcar no próximo navio, porque eu já saberia quais são as minhas funções ali dentro, que eu deveria e não deveria fazer. A autora nos dá uma aula de navegação, ela cria um universo sensacional, muito bem construído, muito bem trabalhado, com personagens com muita profundidade, com caráter assim formado, cada um do seu jeito, com falhas, acertos, e enfim, é muito bom mesmo, gente. Aqui é um livro de chega a doer de tão bom mesmo. Ele facilmente poderia ser a minha melhor leitura
do ano. Ele só não foi porque o livro que ganhou em primeiro lugar me emocionou demais, me fez chorar mesmo. Então, esse livro aqui é um negócio assim de outro mundo, gente. É muito bom. Eu assim tô me coçando pela continuação, porque ainda não lançaram a continuação aqui no Brasil. Mudou de editora, tá na Suma, se eu não me engano, e eu já tô fazendo a minha campanha para a editora publicar a sequência, mesmo que eles republiquem o primeiro livro, mas pelo amor de Deus, traga a sequência, o terceiro livro, é uma trilogia, então são três livros. Suma, pelo amor de Deus, por favor. Se alguém da Suma estiver assistindo esse vídeo, por favor, publique a continuação, só isso que eu peço. E eu falo pra todos vocês, gente, se vocês gostam de fantasia, isso daqui ó, é uma alta fantasia. Olha o que o George Martin fala, é assim que devem ser os livros de fantasia. E eu não poderia concordar mais, eu concordo plenamente. É desse jeito que livros de fantasia precisam ser. Sensacionais, que te pegam de jeito e te fazem assim, não conseguir parar de ler. Eu não conseguia parar de ler, eu só parei de ler porque eu precisava dormir, me alimentar, tomar banho, afins, precisava cuidar da minha vida. Mas a minha vontade era de não parar de ler. Eu fiquei horas e horas e horas e horas e horas a madrugada dentro lendo esse livro sem vontade alguma de parar, porque é sensacional, gente. Ó, valeu a pena cada página, mais de 800 páginas. Vale muito a pena, fica a minha indicação, por favor, se você gosta de fantasia, leia este livro. Leia, só leia, ok? E em primeiríssimo lugar, que rufem os tambores. Em primeiro lugar ficou o livro Glória da Manhã, da Laville Spencer. Esse livro, gente, ele é perfeito, zero defeitos, assim, como o povo fala, né? Mas, assim, é um livro lindo, 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 lindo. É um romance histórico. Vai contar a história desse casal. Olha que coisa, né? Também um casamento de conveniência. Ele é um cara que saiu da prisão e ele tá ali meio que vagando pelas cidades. Ele consegue um emprego na serraria, mas depois que descobrem qual foi o que ele tinha sido preso e o motivo da prisão dele, ele acaba sendo demitido. Aí ele vai pela cidade, tá andando pela cidade até que ele vê um anúncio no jornal local e era um anúncio de uma mulher pedindo pra alguém, né, um marido, basicamente. Ela tava à procura de um marido. E se eu não me engano, é em 39 que o livro começa, ou em 40, 1939, 1940, alguma coisa assim. Eu lembro porque a gente vai ter o período da guerra no livro também. E assim, aí ela vai e coloca um anúncio no jornal porque ela precisava de um marido e tal, porque ela era uma viúva, ela tinha 2 filhos, estava grávida do terceiro, e é isso? Eram 2 filhos já que ela tinha? Se eu não me engano, era isso mesmo. Ela tinha 2 filhos e estava grávida do terceiro. E assim, o que acontece ali no livro? Ela ficou viúva, o marido dela morreu de uma fatalidade e ela tinha um sítio ali, uma fazenda, na verdade era uma fazenda, só que ela não tinha muito como cuidar, então ela precisava de alguém que pudesse fazer esse papel, e um homem, obviamente, né? Pra cuidar ali das questões. Só que a Eleanor, ela era tida como a maluca da cidade, a louca da cidade, por conta de um passado dela, né, da família dela. E quando o Will chega, eles meio que se entendem, sabe? São 2 rejeitados que se encaixam um na vida do outro. E as coisas vão evoluir. Ela fala assim, ó, fica aqui durante o período de teste, que eu vou ver se eu gosto de você, assim, no sentido, você serve pra ficar aqui, e se você gosta de mim, eu sirvo para as suas necessidades, né? Então, até que vai evoluir ali, uma amizade vai nascer entre eles vão precisar se adaptar entre eles dois, vão viver só os dois ali, ela com os filhos e com ele, eles vão precisar se entender mesmo. E é uma história muito emocionante, gente, muito emocionante. Eu, assim, fiquei apaixonada mesmo nessa história, nesse livro. Eu indico demais, 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 demais. A autora me conquistou. Eu já tô com outro livro dela no meu Kindle também pra ler. E até pouco tempo atrás, eu acho que ainda está disponível no Kindle Unlimited. Então, se você tem o Unlimited, vai lá e baixa esse livro. Você vai se apaixonar também por essa história. É lindo, gente, é lindo. Tudo que acontece nesse livro, o desenvolvimento dele, a narrativa, tudo é muito, muito bom. É muito perfeito. Eu amei, amei, amei ter lido. A Laville Spencer já tá ali entre as minhas autoras que eu já
Vou querer ler muito mais coisas dela porque é emocionante e é bem escrito. Eu já tô apaixonada e não nego. Essa Glória da Manhã definitivamente foi a minha melhor leitura do ano, ok? E agora vamos para a minha menção honrosa. Minha menção honrosa tinha que ser O Cavaleiro de Bronze. Como ele não era uma leitura feita inédita, aqui eu só coloquei livros inéditos, tá, gente? Como ele não era uma leitura inédita do ano, eu escolhi colocar ele como menção honrosa porque eu já tinha lido, já li mais de uma vez. E esse livro é simplesmente sensacional e eu não vou cansar de falar bem dele enquanto você não lê. Então, enquanto você não lê, você vai me ouvir falar e talvez depois que você ler, você vai continuar me ouvindo falar, porque esse livro é perfeito, perfeito. Leiam. E é a minha menção honrosa de uma das minhas melhores leituras também do ano de 2021. Bom, gente, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E me conta aqui, pelo menos, o seu top 3. Se você quiser escrever 10 livros das suas melhores leituras do ano, pode colocar. Mas pelo menos o top 3, coloca aqui nos comentários que eu vou querer saber quais foram as suas melhores leituras. E se você tiver lido algum desses livros aqui que eu comentei, comenta aqui nos comentários também, eu vou querer saber a sua opinião sobre qualquer um deles. Beleza? É isso por hoje. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Todos os livros que eu citei, eu vou deixar o link de onde vocês podem comprar. Vocês comprando qualquer coisa pelos links que eu estou colocando aqui embaixo, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. E também o link das resenhas vão estar também aqui na descrição. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história de cada um desses livros, é só vocês irem lá, acessarem a resenha que vocês vão conhecer em detalhes cada uma das histórias. Beleza, galera? Em breve eu volto com muito mais pra vocês e eu aguardo todo mundo. Tchau, tchau!